Apocalipse capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o estendeu, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Muitas vezes eu escuto ou vejo nas redes sociais, internet, YouTube, algumas mensagens que os irmãos enviam para o WhatsApp da Web Rádio, e eu vejo sonhos que pessoas tiveram sobre escuridão, sobre queda de meteoro, sobre queda de asteroide, sobre tsunamis. E eu vejo que as pessoas dão muito crédito a esse tipo de notícia. E vejo que as pessoas ficam maravilhadas, perplexas, e algumas chegam a ficar com medo ou até apavoradas por conta dessas notícias que rolam pelas redes sociais. Mas esta noite eu queria trazer uma revelação para a igreja. Não que alguém tenha sonhado, e talvez por isso vai receber menos crédito, porque parece que as pessoas gostam mais de sonho do que da própria palavra de Deus. Eu quero trazer essa noite uma revelação bíblica de acontecimentos futuros, não passados, de coisas que nós, a igreja, ainda veremos acontecer antes que a hora do arrebatamento chegue. Nós sabemos que Cristo anunciou à sua igreja que um dia ele viria nos buscar. Inclusive nossa fé está firmada nessa promessa. Ele disse que ia preparar lugar, abrir o caminho pela sua morte, nos dar o livre acesso pela fé a poder herdarmos as mansões que ele já havia preparado desde a fundação do mundo. As escrituras dizem que há uma cidade feita de pedras preciosas, não apenas de ouro. A Bíblia cita pelo menos 13 tipos de pedras preciosas, ou 14 tipos de pedras preciosas, na qual essa cidade está construída. E essa cidade, ela chega a ser enorme, e a Bíblia diz que ela vai ser a morada dos santos, a capital do reino. Que quando se cumprir 1 Pedro capítulo 3, quando Deus destruir esse mundo com fogo, então ele vai criar um novo céu, uma nova terra, e nesse novo céu e nessa nova terra não haverá lua, nem sol, nem estrelas, porque ali não haverá noite. O povo que vai habitar ali somos nós, com o corpo glorificado, e esse corpo glorificado não dorme, não cansa, não adoece, não envelhece, e não se sente cansado, então não precisa de noite para repousar. E nós veremos coisas incríveis que nossos olhos jamais viram, e todos os dias nós veremos coisas novas diante dos nossos olhos, e ficaremos maravilhados todos os dias naquele santo lugar que Deus preparou para nós. Então o Senhor prometeu que viria nos buscar para estar com Ele, habitando com Ele nesse lugar de glória. E a igreja tem crido nisso desde o primeiro momento em que Cristo apresentou. Eu me lembro no Evangelho de João capítulo 6, quando Jesus prega um sermão duro, e uma multidão o abandona, e ali ficam apenas os 12, e Jesus olha para eles e diz: vocês também não querem ir embora como os demais? E a resposta dos seus discípulos é: para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? No primeiro momento que Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus, sobre o mundo vindouro, sobre um tempo eterno de glória, que nunca terá fim, os seus discípulos escolhidos creram na sua mensagem, e firmaram, alicerçaram suas vidas em cima desta promessa. E a igreja tem se firmado nessa promessa, irmão, em todas as suas gerações. E a igreja que espera essa promessa não está preocupada com riquezas terrenas, com conquistas grandiosas terrenas. Claro que todos têm seu trabalho, os irmãos têm algum tipo de sonho, algum tipo de algo a realizar, enfim, mas não que haja uma preocupação exacerbada em relação a conquistas terrenas, porque o povo de Deus sempre esteve contente com a provisão necessária do Senhor. Então Deus, ele traz essa promessa que ele virá nos buscar, virá nos resgatar, mas ele disse que
sinais iriam anunciar que o tempo desse retorno dele, que o tempo desse momento chamado, essa hora chamada o arrebatamento, estivesse para acontecer. Ele disse que nós íamos ver os sinais, íamos entender os tempos que estávamos vivendo. Nós íamos ver as coisas acontecerem, e os sinais, Jesus se refere a coisas acontecendo na sociedade, na igreja, na natureza. Há muitos sinais a serem explicados, e a gente já pregou isso muitas vezes, mas eu tenho certeza que a maioria daqui ainda não ouviu essas mensagens. E Jesus falou de muitos sinais na igreja, relativo à apostasia e outras coisas que aconteceriam. Depois a gente vai falar isso mais detalhadamente. Jesus falou de sinais que aconteceriam na sociedade, a perversão, a depravação, a violência tomando conta das ruas. Também vamos falar disso em outra oportunidade com mais detalhes. Mas Jesus também falou de sinais, irmãos, que aconteceria na terra, no sistema ecológico, no mar, nas águas, na vegetação, no céu. E ele disse que esses sinais aconteceriam para anunciar à igreja que o tempo dele estava perto. Não que o tempo havia chegado, não que a hora havia chegado, mas que quando nós olhássemos para esses sinais, nós íamos entender o que estava acontecendo e saber, Jesus está próximo a voltar. E dentre esses sinais, irmãos, que inicia-se aqui, que eu quero falar essa noite, aqui em Apocalipse capítulo 8, Jesus fala aqui, já nós vimos aqui, que a ira de Deus começou a ser derramada na terra, já em Apocalipse capítulo 4, por ali, capítulo 5, quando Jesus abre os 7 selos, e depois a ira de Deus continua sendo derramada sobre a terra com os 7 selos, e chega a um segundo estágio, que é o que nós estamos prestes a entrar, que a terra está prestes a viver esse momento, antes do arrebatamento, que é o segundo estágio da ira de Deus, que é as 7 trombetas da ira. E já o terceiro e último estágio da ira de Deus contra o homem na terra, que são as 7 taças da ira, a igreja não estará mais aqui. Mas esse momento, nós vamos ver aqui esta noite, a igreja ainda estará aqui na terra e vivenciará todos esses acontecimentos. João está tendo aqui uma visão espiritual. João está vendo aqui 7 anjos, 7 mensageiros. E ele diz que a esses 7 anjos foi dada a cada um deles uma trombeta. E essa trombeta é para que cada anjo toque de acordo com a sua ordem, de acordo com o seu momento. Não é para ser tocado todos de uma vez, porque cada trombeta dessa, ao ser tocada, vai desencadear algum acontecimento sobre a terra e sobre a humanidade. E quando o primeiro anjo tocar a trombeta, nós vamos saber que ele tocou a primeira trombeta pelo acontecimento que está registrado aqui. Nós vamos ver algo acontecer que vai dizer para nós, a primeira trombeta foi tocada. Só que antes de nós chegarmos à primeira trombeta, eu quero ainda ver aqui o que ele vem falando no versículo número 4, no versículo número 3, quando ele diz que um anjo deu aos 7 anjos, e diz que ele tinha um incensário de ouro, e foi dado a ele muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O que eu acho tremendo nesse versículo 3, nesse versículo 4, irmão, é que no antigo Israel, no templo de Salomão, primeiro no tabernáculo que Moisés construiu, e depois no templo que Salomão construiu, havia um lugar que se chamava o pátio externo, onde tinha um altar, uma pia de bronze, uma piscina muito grande em cima de 12 bois, e ali havia água naquela piscina, e havia um altar onde o sacerdote oferecia sacrifícios, ele degolava animais, fazia sacrifício de holocausto, que era degolar e queimar o animal, e ele fazia lá fora esse sacrifício. Depois, quando entrava no templo, tinha uma nave mais ou menos parecida com essa. Eu não sei bem a largura, a altura, a dimensão do lugar, eu não estudei ainda, eu não me lembro, eu já li sobre isso, mas não me lembro agora. Quando entrava nesse lugar chamado de o Santo dos Santos, aliás, de o Santo Lugar, de um lado tinha uma mesa com os pães da proposição, onde tinha 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel ali dentro com Deus. De um outro lado havia um candelabro de ouro com 7 lâmpadas acesas, e aquelas lâmpadas não podiam se apagar. Era dever do sacerdote de manhã e à tarde entrar ali e verificar aquelas lâmpadas e acrescentar azeites nela, para que a lâmpada queimasse toda hora, todo instante, e nunca se apagasse. E bem na frente, de um lado estava a mesa, de outro lado estava o menorá, e mais na frente havia uma parede, não de cimento, mas de pano azul, uma divisória com um pano azul, onde por trás havia uma arca, toda feita de ouro, e era chamada de Arca da Aliança,
o lugar que representava a presença de Deus, aquilo representava a presença de Deus, e ali estava aquela arca, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali naquele lugar uma vez por ano, para falar com Deus. E ele entrava lá. Dentro daquela arca tinha as tábuas da lei, um pote contendo maná e a vara de Arão que havia florescido. Em cima da arca tinha uma tampa chamada de propiciatório, onde tinha a imagem de 2 querubins, um voltado para o outro, com as asas abertas e uma ponta da asa tocando na asa do outro, os dois de frente. E ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas todo dia, preste bem atenção, o sacerdote entrava lá no santo lugar, e havia ali no meio, em frente a esse pano azul, um altar de aproximadamente ali 40 centímetros quadrado e uns 70 centímetros de altura. E aquele altar era chamado de o altar do incenso. E o sacerdote entrava com um incensário, um instrumento, onde ele colocava o incenso, ele balançava enquanto fazia suas orações, e a fumaça ia subindo. E aquela fumaça subia como sendo a oração da igreja, a oração do povo de Israel, melhor dizendo. E o que me chama a atenção quando chega bem aqui, meu irmão, é que aquele templo era para a nação judaica, era para o povo judeu. Mas Deus tinha dito a Moisés que fizesse do modelo que ele tinha visto no templo, lá no monte. E Moisés fez exatamente no modelo que ele tinha feito no monte, talvez não entendendo o porquê. Mas o texto mostra aqui, claramente, que lá no céu, onde João teve a visão, que há um altar semelhante àquele altar que o sacerdote levita queimava incenso todo dia. E ele disse que um anjo pega o incensário, igual o sacerdote pegava, e ele coloca algo dentro do incensário que ele chama de a oração dos santos. Quer dizer que as nossas orações, elas sobem para a presença de Deus, de alguma maneira elas ficam guardadas lá diante do Senhor. E as orações ficam guardadas ali diante de Deus, e vai chegar um tempo, um momento, em que um anjo vai pegar o incensário com essas orações dentro, e vai colocar fogo que está ali do altar, dentro daquele incensário, e vai queimar, e a fumaça do incensário com a oração dos santos vai subir para a presença de Deus, e Deus ali está se lembrando, não que ele tenha se esquecido, mas diz aqui que chegou o momento, chegou o tempo, chegou a hora de avisar para a igreja que está próximo o arrebatamento. E ali quando o anjo começa a queimar aquele incenso, a fumaça vai subindo com a oração dos santos, da mão do anjo até a presença de Deus. E Deus ali vai recebendo as orações. E aqui, meu irmão, a princípio eu quero dizer para você, eu me alegro com esse texto. Porque esse texto mostra para nós, querido, que não há uma única oração que nós façamos a Deus que não esteja chegando na presença dEle. Que elas estão lá e elas são ouvidas, são atendidas, são respondidas, e que esse Deus tem um tempo certo, determinado para agir de acordo com a sua vontade. E aqui nesse momento, meu irmão, diz que quando o anjo queimou o incenso, o cheiro da oração dos santos subiu até a presença do Senhor, no versículo de número 5, o anjo pega aquele incensário, enche do fogo do altar e lança ele sobre a terra. E quando o anjo lança aquele incensário cheio de fogo do altar sobre a terra, ali ele já quer dizer que a ira de Deus vai aumentar sobre a terra. Ele já mostra-se uma atitude de ira. Quando ele enche do altar e joga sobre a terra, ele já manifesta uma atitude de ira de Deus. E quando ele joga, ele diz, irmão, que houve, no momento que ele jogou, houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Esses acontecimentos estão acontecendo lá no céu, mas na terra, a manifestação, a sequência desses acontecimentos, para nós seres humanos poder entender o que está acontecendo lá, mesmo se a gente está vendo, é que vão acontecer em um dado momento na terra. Ele diz aqui, vozes eu entendo que ele está falando aqui de clamores, de gritos, talvez de coisas ruins acontecendo sobre a terra. Trovões, ele fala de estrondos e relâmpagos, talvez de grandes chuvas e tempestades, e fala também de terremotos. Então preste bem atenção, o tempo que vai marcar o início do tocar das 7 trombetas do Apocalipse, ele é anunciado para a igreja mediante